Oi pessoal, tudo bem? Nós entramos num tema novo, né? Essa semana a gente vai começar a falar de insegurança, então vocês vão me ouvir aí em alguns vídeos falando alguma coisa sobre insegurança, sobre como ficar mais seguro, como discernir, enfim, né? Como a insegurança ou não. E nesse vídeo eu vou começar explicando para você que algumas situações é super natural que a gente fique inseguro, né? Nós não temos o conhecimento de todas as coisas na vida, né? A gente não experimentou todas as coisas na vida, então o fato de estarmos frente a uma experiência nova, a um acontecimento novo, gera uma certa insegurança. O que é insegurança, né? Aquele senso do risco, é o senso do perigo. Tá? O perigo de que alguma coisa pode acontecer que fuja do seu controle, porque a segurança é o estado de estar seguro, tá? Então, vamos pensar o seguinte: o que é muito importante? Acho que o principal e um dos principais passos que a gente tem que dar para ajudar a gente a ser mais seguro de si. Um dos principais passos é saber fazer o discernimento, né? Não só da situação, se essa situação realmente geraria uma certa insegurança, né, em todo mundo, na grande maioria das pessoas, e também e principalmente do que você entende dessa situação, tá? Para saber se esse pensamento que te gera essa insegurança, ele é um pensamento verdadeiro e portanto funcional, ou ele é um pensamento falso e portanto disfuncional. E o que é funcional e disfuncional? Funcional é aquele que te ajuda em alguma coisa, né? É aquele que, ok, você ter. O que é disfuncional? É aquele que não te ajuda em nada, que não favorece, não te favorece na realização daquilo que é importante para você, tá bom? Então eu vou te falar 4 passos para você discernir se a sua insegurança diante daquela situação, dessa situação que você vai viver, ela é ou não funcional, tá bom? Então, o primeiro passo, identifique de uma forma bem objetiva o que está te deixando inseguro. O que é isso? O que está me deixando inseguro, Rosângela? A situação. O que situação você vai viver, né, que está gerando essa insegurança em você? Tá? Então, por exemplo, a situação, eu vou participar de uma entrevista de emprego, tá bom? É uma situação, esse é um exemplo, tá? O segundo passo, avalie se essa situação, só a situação em si, ela deixaria o maior número de pessoas inseguros. É uma situação que gera naturalmente uma certa insegurança? Sim, é uma situação que gera naturalmente uma certa insegurança. Por quê? Vamos convir que quem vai atrás de um emprego, quem quer fazer uma entrevista de emprego, é porque está precisando desse emprego, né? Então, o fato de você estar precisando de alguma coisa, do qual é necessário que a avaliação que vai ser feita, no caso a entrevista, né? Da entrevista do emprego, essa avaliação que vai ser feita de você vai gerar uma insegurança em você, em mim, em qualquer pessoa que vá passar por uma situação como essa, tá? Então, ok, é uma situação que a maioria das pessoas ficaria inseguros, ok, mas não para aí, não para aí, por quê? Porque o que vai intensificar essa insegurança e dizer, né, e paralisar você ou não, e dizer se essa insegurança é funcional, se esse pensamento é funcional ou não, é exatamente o pensamento. Que pensamento? O pensamento que você tem diante dessa situação, tá? Então vamos pegar 2 pensamentos. Para vocês entenderem melhor, eu vou fazer 2 exemplos, tá bom? Então vamos pegar primeiro o pensamento A. O pensamento A é o seguinte: eu preciso muito desse emprego, né? E eu posso não conseguir. Esse é o pensamento. Então esse pensamento gera insegurança? Gera insegurança. Mas ele é um pensamento funcional? Ele é um pensamento verdadeiro? Primeiro, ele é um pensamento verdadeiro. Eu preciso desse emprego e eu posso não conseguir. É verdade, eu posso não conseguir. Tá, ele é um pensamento funcional? Sim, ele é um pensamento funcional porque ele é um pensamento verdadeiro, mas ele não me paralisa. Porque o fato de eu poder não conseguir
não faz com que eu não vá até o emprego, tá? Já que eu sei que para conseguir um emprego eu estarei concorrendo esse emprego com outras pessoas. Então, ok. Ele é verdadeiro, me gera um pouquinho de insegurança diante da situação, que é uma situação real, porém ele não me paralisa, tá? Tudo bem esse pensamento, então, tudo bem essa insegurança, mas é uma insegurança natural. Agora vamos para o pensamento pro segundo exemplo, para o pensamento B. O pensamento B poderia vir assim: os meus concorrentes são muito melhores do que eu. Eu não vou conseguir esse emprego. Esse pensamento é um pensamento verdadeiro? Esse pensamento é um pensamento funcional? Então, resposta para a primeira pergunta. Esse pensamento é um pensamento verdadeiro? Não necessariamente. Por quê? Porque o fato de ter mais concorrentes não significa necessariamente que esses concorrentes são melhores do que eu. Eu não sei disso ainda. E o fato desses concorrentes, mesmo que eles sejam melhores que eu, não dizem que eu sou incapaz, né? Por quê? Porque existem critérios e requisitos para que aquela vaga seja preenchida. E o fato de eu não preencher aquela vaga não necessariamente quer dizer que eu seja incapaz. Pode dizer simplesmente que eu não estou preparado o suficiente, ou que eu estou preparado o suficiente, mas algum concorrente meu está mais preparado do que eu. E o fato de alguém estar mais preparado do que eu não diz que eu sou incapaz, tá? Então, se eu pensar que os meus concorrentes são melhores do que eu, esse pensamento ele não só não é verdadeiro, porque eu não tenho como eu adivinhar, eu não sei quem é que vai estar lá, né? E também né, não vou saber se a questão da avaliação ali é minha incapacidade ou não é minha incapacidade, mas a minha capacitação, a minha preparação e até mesmo o meu perfil de personalidade para aquela situação do emprego, ok? E ele não é funcional. Por quê? Porque ele me paralisa, ele impacta sobre mim. Se eu pensar que todos são melhores que eu, ou eu vou para essa entrevista já me sentindo inferior e isso eu vou transparecer na entrevista, isso já vai me prejudicar, ou eu simplesmente não vou para essa entrevista. Porque se eu tenho certeza que eles são melhores, por que eu vou lá passar vergonha, né? Por que eu vou lá correr esse risco? Deu para vocês entenderem? Então, avaliando a situação, a gente encontrou que tudo bem se sentir inseguro, que é uma situação de insegurança, certo? Avaliando a situação. Prestamos atenção no que, buscamos o que deixa inseguro e avaliamos a situação, ok. Identificando os pensamentos, nós percebemos que pode ser que você faça um pensamento, que você tenha um pensamento que te deixe inseguro diante de uma realidade, mas isso não vai te paralisar por causa da interpretação correta que você fez. Mas pode ser que você tenha um pensamento que seja incorreto, né? E esse pensamento incorreto, que não é verdadeiro, ou pelo menos você não sabe se é verdadeiro, ele impacta sobre você, então ele é disfuncional porque ele não te ajuda, ele te sabota, tá bom? Avaliando então esses dois pensamentos, você vai discernir, né? Avaliando o seu pensamento, você vai discernir. Não, esse pensamento que eu estou tendo, ok, ser inseguro, então ok estar inseguro nessa situação, mas eu vou e enfrento a situação. Se eu avaliar, se o meu pensamento que eu avaliei, ele me paralisa, então ele é um pensamento disfuncional e eu preciso responder adequadamente a esse pensamento. E como responde adequadamente a esse pensamento? Né? Identificando exatamente como é o pensamento e respondendo dentro da realidade para ele. Então, vamos pegar o pensamento disfuncional? Os meus concorrentes são melhores do que eu. Eu não vou conseguir o emprego. Ok? Então, como eu posso responder para mim, para esse pensamento? Eu posso dizer o seguinte: pode ser que os meus concorrentes estejam mais preparados do que eu, pode ser que os meus concorrentes preencham os requisitos de personalidades e outras coisas mais do que eu, né? Mas eu não sei disso. E eu só vou saber se eu tenho chance ou não se eu for.
Então isso não me paralisa. Isso faz com que eu vá à entrevista de emprego e que eu corra o risco, né? Que eu esteja no jogo, tá bom? Então essas são as dicas que eu tenho para deixar para você. Discernir se o seu pensamento de insegurança, se a situação que está te deixando inseguro, ela é uma situação pertinente ou não, tá bom? Um grande beijo, espero ter ajudado com essa dica, com esses exemplos. Se você gostou, não se esqueça sempre, sempre, sempre de deixar o like, fazer o seu comentário, me pedir aí o que você quer falar sobre insegurança ou qual tema você gostaria de falar. Compartilhe! Isso é a coisa que é mais importante pra gente. Não te custa nada e nos ajuda muito. Um grande beijo pra você, até o próximo vídeo.